você. Atenção, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia. Cinco horas 45 minutos em Manaus. A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade, levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. Os destaques desta edição. Eleições. Propaganda eleitoral termina hoje com debate de 7 candidatos na televisão. Tropas federais vão garantir o pleito em 26 cidades do estado. Amazonas é o estado que tem maior número de localidades de difícil acesso. Bancos continuarão fechados. Bancários rejeitam proposta e a greve continua. Roubos de carros em Manaus serão avisados em painéis do Detran. Atentado. Atirador mata candidato a prefeito e um PM fere o vice-governador de Goiás. Emprego formal perde mais de 200 mil vagas em 3 meses e o informal ganha 668 mil postos de trabalho. Justiça Eleitoral identifica 93 mil que doaram sem possuir renda compatível. Lula diz que o PT pode ter errado, mas que ninguém fez mais pelo país nos últimos 500 anos. Caixão de Shimon Peres chega ao parlamento israelense em meio a rigorosas medidas de segurança. Copa Sul-Americana. Chapecoense se classifica e o Flamengo foi eliminado pelo Palestino. A decadência do futebol do Amazonas. Apenas 285 torcedores assistiram 3 partidas válidas pelo campeonato na rodada desta quarta-feira. Cidade vive noite e madrugada sem mortes por violência. 5 horas e 47 minutos. Previsão do tempo. Nebulosidade variável com pequena chance, inferior a 30% de pancada de chuva. A previsão é do CPTEC-INPE. O Climatempo diz que é de 60% a probabilidade de chover 8 milímetros. Então, como ontem, o dia será de muito calor, com os termômetros esbarrando nos 34 graus, com sensação térmica de 37 graus Celsius. 25 graus no momento, aqui no sítio histórico da cidade, no 19º andar do Palácio do Comércio. A umidade do ar está em 80%. Os ventos estão calmos, com 5 km/h de velocidade. Hoje é quinta-feira, 29 de setembro. É o 272º dia do ano. Faltam 93 dias para acabar 2016. Dia dos Santos Miguel, Gabriel e Rafael. Comemoramos ainda o dia do professor de educação física e o dia do petróleo. O Rio Negro continua descendo. Na leitura de ontem, mais 15 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava em 19 metros de 74 centímetros. Operam-se restrições no momento para pousos e decolagens dos aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada. Registros da história. Fatos acontecidos nesta data. 493 em Nápoles festejam pela primeira vez o dia de São Miguel. 1850, a hierarquia católica apostólica romana é restabelecida na Inglaterra e em Gales pelo Papa Pio IX. 1066, Guilherme o Conquistador invade a Inglaterra. 1907, a pedra angular da Catedral Nacional de Washington é colocada na capital dos Estados Unidos com a presença do presidente Theodore Roosevelt. 1929, em Londres, soldados fardados patrulham as ruas pela primeira vez. 1941, Holocausto em Kiev. Einsatzgruppen C, alemão, começa o massacre em Bebiar. Pelo menos 33.771 judeus de Kiev e seus subúrbios foram mortos na ravina de Bebiar. 1943, o general estadunidense Dwight Eisenhower e o marechal italiano Pietro Badoglio assinam o armistício a bordo do navio britânico Nelson, no litoral de Malta. 1978, o Papa João Paulo I anuncia a remoção de clérigos da Cúria suspeitos de corrupção no Banco do Vaticano. 1992, impeachment do presidente brasileiro Fernando Collor de Mello pelo Congresso Nacional. 2006, o voo 1907 que fazia a rota Manaus-Brasília, operado pela Gol Transportes Aéreos, caía na floresta amazônica, deixando 154 mortos. Agora 5 horas e 50 minutos.
Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. 3 painéis luminosos fixos e 11 itinerantes serão usados para divulgar dados de veículos roubados aqui em Manaus. Os painéis são a nova ferramenta utilizada pelo Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, e a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos para coibir roubos de veículos da cidade e agilizar a localização deles. Painéis estão com informações desde o dia de ontem. Os painéis fixos estão localizados na M010, no Porto de Manaus e na Ponte Rio Negro, rotas de saídas de Manaus. Os itinerantes serão locados em ruas diferentes a cada semana, conforme estudo de maior fluxo de tráfego. Os dados dos veículos roubados serão transmitidos nos painéis por até 24 horas após o registro do roubo. Localização e dados de veículos roubados podem ser repassados ao WhatsApp da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos neste número: 99347-2700. Repetindo, 99347-2700, que vai funcionar 24 horas. Não é necessário se identificar para realizar denúncias. O diretor-presidente do DETRAN, Leonor Feitosa, disse que até 45 dias uma unidade da delegacia estará funcionando na sede do órgão. Agora, às 5h51 em Manaus, as escolas não funcionam, já que as sessões eleitorais serão levadas às salas de aula e o trânsito, naturalmente, que fica mais tranquilo, não é, Peregrini? Sem dúvida nenhuma. Bom dia, Paulo Guerra, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo, isso já se reflete sim no trânsito nesse horário, Paulo, principalmente na Avenida Max Teixeira, por onde passamos agora há pouco, aqui na área da Cidade Nova, Zona Norte, Paulo, o colégio da Polícia Militar, unidade 2, onde geralmente essa hora já começa a chegar muitos carros, os pais de alunos, conduções escolares, etc., deixando a Max Teixeira sempre com o trânsito muito carregado, sendo que hoje, já que não tem aula, né, Paulo, as escolas entregues ao TRE, o trânsito é mais tranquilo na Max Teixeira nesse momento. As escolas serão utilizadas durante o domingo para funcionamento das sessões eleitorais. É bom que se diga que as unidades particulares estão funcionando, Peregrini. É verdade, Paulo, as unidades particulares funcionando, mas aquela coisa do trânsito aqui na área da Max Teixeira, Paulo, dá-se mais por esse colégio da Polícia Militar. Onde a gente vê também, Paulo, grande número de estudantes nos terminais, no Terminal 3, onde já passamos, e no Terminal 4. Movimentação também mais tranquila no terminal nesse momento, Paulo. Peregrini, não tivemos morte por violência durante a noite e madrugada, felizmente, pouco trabalho para o pessoal do IML. Pois é, o trabalho foi diminuído realmente, Paulo. Não tivemos nenhuma morte por violência, nenhuma morte por atropelamento ou por queda de moto ou qualquer coisa parecida. 24 horas de muita tranquilidade. O último registro, Paulo, deu-se ontem por volta de 10h30 da manhã, quando uma pessoa morreu por overdose. De lá até o presente momento, mais nenhuma morte por overdose ou por qualquer tipo de violência. Peregrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu na noite e madrugada. Bom trabalho. Muito bem, Paulo Guerra, daqui a pouco a gente vai voltar sim com informações policiais dizendo que a polícia prendeu aí vários ladrões de celulares, Paulo, como é roubado o celular em Manaus. E ontem na área central da cidade a polícia conseguiu prender alguns desses bandidos. Pois é, e num condomínio de luxo na Ponta Negra um traficante foi preso, exibia carros de alto valor. E daqui a pouco teremos detalhes sobre o que aconteceu ontem lá pelas bandas da Ponta Negra. 5h54 em Manaus. A primeira campanha de doação de sangue SAMU e SOS Vidas, salvando vidas, doando amor, marca a mobilização dos servidores da saúde da prefeitura para coletar doações para o banco de sangue da Fundação Emoa. As doações podem ser feitas no ônibus de coleta externa da Fundação Emoa, que estará nesta quinta-feira, dia 29, de 8 às 12 horas no Parque Municipal do Idoso, no bairro Nossa Senhora das Graças. Ainda bem que terminou esse texto. Ainda bem. 5h55 em Manaus. O Jornal da Manhã faz uma pausa. Vamos a um intervalo comercial e em seguida teremos a propaganda eleitoral nesse último dia de propaganda eleitoral. Amanhã o Jornal da Manhã volta à sua normalidade. E voltamos às 6h10. 6h11 em Manaus. Estamos voltando com as notícias do Jornal da Manhã.
A Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado, unidade vinculada à Secretaria de Saúde do Amazonas, está com inscrições abertas para o 2º Seminário Estadual de Sífilis. O evento alusivo ao Dia Nacional de Combate à Doença acontece no dia 20 de outubro. Organizado pela Coordenação Estadual de DST, AIDS e Hepatites Virais, que atua vinculada à FMT, a atividade vai reunir profissionais e estudantes da área da saúde. As inscrições podem ser feitas pelo site da FMT no www.fmt.am.gov.br. Iniciam na próxima segunda-feira as audições para a escolha do elenco principal que subirá ao palco do Teatro Amazonas para a encenação do tradicional concerto de Natal. Os testes continuam até o dia 6. No dia 3, as audições ocorrem entre as 15 e 19 horas e nos dias seguintes das 14 às 18 horas. Para os personagens principais do evento serão selecionados 14 artistas, sendo 2 sopranos, 2 mezzo-sopranos, 4 barítonos, 4 tenores e 2 atores para o papel de Jesus quando adulto. Buscando despertar o interesse dos estudantes pelo hábito da leitura, o Instituto de Educação do Amazonas, o IEA, promoverá nesta quinta-feira, dia 29, o seu sarau literário. Chegando à 7ª edição, o evento reunirá apresentações de músicas e declamações de poesias, retratando o trabalho de importantes escritores que marcaram a literatura amazonense brasileira e mundial. A Secretaria de Estado de Saúde divulgou nesta quarta-feira balanço parcial da campanha de multivacinação, que teve início no dia 19 de setembro e termina na próxima sexta-feira, amanhã, dia 30. Os dados mostram que até o momento 32.969 pessoas foram vacinadas, entre crianças menores de 5 anos, crianças de 9 anos e adolescentes com idade entre 10 e 15 anos, o que resultou na aplicação de 61.707 doses de vacina em todo o estado. 6h13. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que compreende Amazonas e Roraima, em parceria com a Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região, realizará em Manaus, nesta sexta-feira, às 10 horas da manhã, no hall do Fórum Trabalhista, a abertura da exposição itinerante O Mundo Sem Trabalho Infantil. A mostra é promovida pelo Tribunal Superior do Trabalho e faz parte das ações do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de estímulo à aprendizagem da Justiça do Trabalho. O objetivo é sensibilizar o público para a questão do trabalho infantil, enfatizando a importância de combatê-lo de forma a garantir os direitos das crianças e adolescentes, bem como educação de qualidade e um futuro melhor. A Câmara de Dirigentes e Lojistas de Manaus, CDL Manaus, realiza a 10ª edição da campanha Limpe Seu Crédito e faça seu nome brilhar entre os dias 1º de outubro e 30 de novembro, com a expectativa que cerca de 50 mil pessoas inadimplentes limpem o nome na praça. Para o presidente da CDL Manaus, Ralf Assayag, a campanha já é esperada por lojistas e consumidores. Principalmente por consumidores. Para promover o gás natural e disseminar as diversas formas de consumo, a Companhia de Gás do Amazonas, Cigás, realiza o primeiro workshop Soluções Energéticas de Gás Natural a partir das 13h30 de hoje no Hotel Caesar Business. O evento é destinado a empresas que utilizam ou pretendem utilizar o combustível fóssil em Manaus. No Amazonas, são 60 pontos de consumo de gás natural, entre termoelétricas, indústrias, comércios e postos de combustível. O Conselho Superior da Defensoria Pública do Amazonas confirmou na carreira de defensor público 37 membros que estavam em estágio probatório há 3 anos. A 17ª reunião ordinária do Conselho ocorreu nesta quarta-feira, quando também foi aprovada pelos conselheiros a resolução para a formação de lista tríplice para a eleição de novo corregedor-geral da instituição para o mandato de 2 anos a partir de 2017. Representantes de órgãos estaduais, federais e municipais de infraestrutura, de concessionárias e de empresas prestadoras de serviços públicos reuniram-se na manhã de ontem no auditório do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas para discutir aspectos como segurança e planejamento relacionados aos serviços de água, gás, energia, transporte, telecomunicações, entre outros, em Manaus. Organizado pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos concedido do Amazonas Arsan, o primeiro workshop de alerta ao perigo de invasão das áreas de servidão, domínio, segurança e preservação permanente chamou a atenção para o risco da construção de moradias e invasão
dessas áreas. Em release à imprensa, a Defensoria Pública do Estado sustenta que ato da Prefeitura de Manaus pode tirar das ruas centenas de taxistas. No texto, o órgão informa que pediu para a SMTU suspender a medida que determina que os taxistas estão obrigados a ter como única atividade econômica o trabalho de permissionário do transporte individual de passageiros. Para a DPE, o ato é ilegal e não encontra amparo nem mesmo na legislação municipal que regulamenta a atividade. A Prefeitura tem defendido que a medida busca afastar do sistema pessoas que recebem o registro para trabalhar como taxista, mas que acabam terceirizando o serviço. 6:16. Dando continuidade ao ato contra a retirada de direitos e o corte de recursos da educação e da saúde na esfera federal, estadual e municipal, realizado no dia 22 em Manaus, servidores de 3 níveis do funcionalismo e integrantes de entidades populares e movimentos estudantis promovem nesta quinta-feira, às 16 horas, uma nova mobilização, desta vez no Largo São Sebastião, no centro. Medidas como a reforma trabalhista, a terceirização, privatizações e reforma da Previdência, configuradas como ataques à classe trabalhadora, estão entre as motivações da manifestação aprovada pela Frente de Lutas durante o encontro realizado no último dia 16 na sede da ADUA. O secretário de Estado da Fazenda, Afonso Lobo, e o diretor-presidente do Fundo Previdenciário do Amazonas, Amazonprev, Fábio Garcia, estarão na Assembleia Legislativa do Estado na próxima quarta-feira, dia 5, para esclarecer os 2 projetos de lei que estão tramitando na casa. Um dos projetos amplia o prazo de validade do ajuste de 22% do percentual de contribuição do Estado ao fundo. A Assembleia Legislativa transferiu a sessão plenária desta quinta-feira para o dia 7 de outubro, próxima sexta-feira, quando será realizada uma sessão plenária compensatória. O objetivo é garantir que os trabalhos da casa não sejam prejudicados por questões eleitorais na reta final da campanha municipal, já que 8 dos 24 deputados são candidatos. Servidores serão mesários da Justiça Eleitoral na capital e outros irão precisar viajar para votar em municípios do interior do estado. Os bancários rejeitaram nova proposta salarial dos bancos e seguem greve que nesta quinta-feira entrará no seu 24º dia. A Federação Nacional dos Bancos, FENABAN, manteve a proposta de reajuste de 7%, mas aumentou o abono para R$ 3.500 ante os 3.300 oferecidos anteriormente. A oferta era por acordo para 2016 e também para 2017. No ano que vem, os bancários receberão inflação mais o aumento real de 0,5% pela proposta dos bancos. Presente na reunião, o presidente do Sindicato dos Bancários do Amazonas, Iniberg Barbosa dos Santos, lamentou a intransigência dos banqueiros, mostrando mais uma vez a sua total falta de compromisso com os brasileiros, obrigando a categoria a continuar a luta com a única arma que dispõe: a paralisação. O trânsito de Manaus vai ser monitorado por 385 agentes no dia do primeiro turno das eleições 2016, no próximo domingo, dia 2 de outubro. A operação do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito Manaus Trans vai ser realizada em todas as zonas da cidade e não inclui interdição ou alteração de circulação de vias. A partir das 6 horas da manhã até as 23 horas, os agentes de trânsito em viaturas, motociclistas e postos de serviço vão ficar em pontos estratégicos nos perímetros dos colégios eleitorais com maior número de eleitores para intensificar o monitoramento e garantir a fluidez. Pelo menos 10 mil eleitores deverão deixar a cidade no final de semana para exercer o direito do voto em outras localidades. E após o rezoneamento eleitoral realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral, pelo menos 130 mil eleitores de Manaus mudaram as zonas eleitorais. Para quem ainda tem dúvidas sobre o local de votação, o site do tribunal disponibiliza um link para acessar o local através do nome do eleitor ou pelo número do título. Além disso, é preciso informar a data de nascimento e o nome da mãe. O estado do Amazonas deve receber apoio de tropas federais em pelo menos 26 municípios durante as eleições. As tropas federais devem ser enviadas para Albarães, Apuí, Altazes, Barcelos, Benjamin Constant, Boca do Acre, Carauari, Coari, Codajás, Humaitá, Itacoatiara, Japurá, Manacapuru, Manicoré, Maraã, Maués, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira,
São Paulo de Olivença, Tefé, Uarini e também Urucará. Além dos municípios do interior, Manaus também receberá apoio das tropas. Cerca de 1.750 policiais militares devem atuar durante o pleito no Amazonas. De acordo com o plano de segurança apresentado pelo TRE, o efetivo irá atuar nos municípios do interior e na capital até o dia 31 de outubro. Na capital, a Polícia Militar deve atuar com 207 postos. As Forças Armadas estarão divididas em 231 postos de votação nas zonas norte e leste. O Amazonas é o estado brasileiro com maior número de localidades de difícil acesso. Com 380 locais de votação nessa situação, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Em segundo lugar, aparece o Pará com 337 localidades. Com debate entre 7 candidatos na TV Amazonas, termina hoje a propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Em caso de segundo turno, será reiniciada a partir de 48 horas após a proclamação dos resultados. Agora 6h21 em Manaus. Polícia. Mesmo oferecendo R$50 mil aos policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano Rocam para não ser preso, Tássio Cácer de Souza, de 29 anos, considerado foragido da justiça, foi capturado em seu apartamento de luxo, classe média alta, no condomínio Aquarelli, na Avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra, na manhã da última segunda-feira, e foi apresentado somente ontem. Um veículo modelo Mercedes, cor branca, que pertenceu a ele, foi apreendido. Segundo a polícia, Tássio estava foragido há quase um ano após a prisão de Luiz Souza e Tiago Cáster, pai e irmão do suspeito, respectivamente, em novembro do ano passado. Com os dois foram encontrados 100 quilos de entorpecentes. Para fugir da polícia, ele usava uma identidade falsa com o nome de Mário Mendes de Oliveira. Conforme a Polícia Civil, Tássio chegou a morar alguns meses em Boa Vista e em Florianópolis e planejava se mudar novamente para o município de Ananindeua, no Pará, para onde já tinha enviado um veículo dele, um Ranger Rover, mas foi preso. Ele é apontado como vendedor de entorpecentes, como maconha, tipo skunk e cocaína, que ele enviava para outros estados. O foragido usava uma empresa de refrigeração conhecida como Norte Clima, na Avenida J, bairro Alvorada, como fachada para armazenar os entorpecentes que chegavam da Colômbia para ele. Ainda segundo a polícia, a droga armazenada no Alvorada era levada para os bairros da Zona Leste para serem distribuídas nas bocas de fumo. Uma casa dele no bairro Adrianópolis, na Zona Sul, também era usada para esconder os entorpecentes. 6h26. O que aconteceu na noite e madrugada, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra, uma noite e madrugada das mais tranquilas, com poucos registros de violência, bem como de crimes na cidade. A Polícia Militar esteve nas ruas, Paulo, e 2 infratores roubaram a motocicleta Honda CG Pan 125 de cor preta de um senhor na Avenida 7 de Maio, no bairro Santa Etelvina. Posteriormente, o veículo foi localizado pela Polícia Militar e já foi, inclusive, devolvido ao seu respectivo dono. A moto foi encontrada no bairro Colônia Terra Nova. Policiais da 4ª SICOM prenderam um menor com uma moto roubada. Um rapaz de 17 anos estava em atitude suspeita em uma motocicleta CG 180 de cor vermelha. E ao verificar o chassi da mesma moto, os policiais perceberam que a moto era roubada. Fizeram o levantamento, puxaram a placa, daí viram que a moto era assim, tinha restrição de roubo e já tinha sido roubada há algum tempo. A ação toda aconteceu no bairro de São José 4. O José Rodrigo Leão Marinho, de 23 anos, o Matheus da Silva Costa, de 19, estavam armados com uma faca e roubaram o celular Samsung. Em seguida, eles tomaram rumo ignorado e foram detidos pelas rondas da polícia lá na área, Paulo Guerra, da Praça da Matriz. É grande o índice de roubo e a polícia, os policiais da 24ª SICOM, do CPA Sul da cidade, estão massificando o policiamento na área da Praça da Matriz e todo dia estão sendo presos bandidos. O exemplo foi esses 2 ontem aí que estavam armados com faca e foram presos pelos policiais do CPA Sul. Em um balneário da cidade foi detido Leônidas Leão de Freitas. Ele estava batendo em sua própria esposa.
onde foi constatado pelo grande número de hematomas que já estava na esposa da vítima. Levado pela polícia, foi constatado também que ele tinha uma arma, Paulo Guerra, ele tinha uma arma em casa, ele tinha um porte legal de arma, ele estava com uma espingarda calibre 16. Toda vez que a mulher começava a discutir com ele, ele ia limpar a espingarda. Batia na mulher e limpava a espingarda. Acabou a graça dele ontem, ele agora vai ser enquadrado na lei Maria da Penha. Pronto-socorro 28 de agosto, tranquilidade durante toda a noite e madrugada, sem registros de atendimento por violência. Pronto-socorro João Lúcio, esse na zona leste da cidade, com apenas 2 atendimentos, um por agressão física e o outro por queda de moto. Pronto-socorro Platão Araújo, também apenas um atendimento e foi por agressão física. 2 homens se desentenderam na Avenida Itaúba, quanto era na hora do jogo que aconteceu a briga. O Flamengo estava sendo eliminado, a maior torcida do mundo, 40 milhões de torcedores estavam tristes com a derrota do Flamengo, o maior dos campeões, já chegando aí com cheirinho de época. E mais de polícia. Paulo Guerra, uma informação. O Instituto de Identificação dá início hoje a uma grande ação para quem precisa da carteira de identidade para votar e perdeu a carteira de identidade. Quem não tem o título ia votar, de repente com a carteira de identidade, está sem a carteira de identidade também, o Instituto de Identificação está com uma boa oportunidade lá em frente ao Centro de Convenções, em frente ao Sambódromo. Carteira de identidade sendo expedida na hora por esse mutirão do Instituto de Identificação. A ação acontece hoje e amanhã, Paulo Guerra, de 9 ao meio-dia, em frente ao Sambódromo. Uma pessoa que quiser tirar sua carteira de identidade é só levar 3 fotos 3x4, certidão de nascimento ou casamento e comprovante de residência. E a carteira será expedida na hora, excepcionalmente hoje e amanhã, de 9 ao meio-dia. As notícias do Instituto Médico Legal. Paulo Guerra, durante as últimas 24 horas da cidade, apenas um registro de necrópsia. Trata-se de um jovem de aproximadamente 25 anos, até o momento não identificado, que morreu vítima de overdose. Ele morreu por tanto usar droga, de tanto usar droga, acabou morrendo e tinha apenas 25 anos de idade. Lamentável profundamente como os jovens estão aí morrendo por overdose de tanto usar droga. A noite e madrugada foi das mais tranquilas, sem nenhum registro de morte por violência ou por acidente de trânsito. Entretanto, o Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 68 exames de corpo de delito. A equipe do Dr. Jefferson Mendes tinha pouco o que fazer na noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. Aqui na concurso 4.195 saiu para uma aposta de São Paulo, como sempre. O apostador vai receber 5.715.188,86 quando o branco reabrir. E ele acertou as dezenas 08, 14, 20, 45 e 52. A Loto Fácil no concurso 1417 saiu para 4 apostadores, cada um recebe R$408.409. São de Bicoara, na Bahia, Seberiens, Rio Grande do Sul, São José do Rio Preto, São Paulo e Capital, São Paulo. 4 acertos, 41 apostadores, com 1.790,72, com 13 acertos, 4 apostadores. As dezenas sorteadas da Loto Fácil foram estas: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 11, 13, 14, 15, 18,
19, 22 e 23. De quem acertou as 6 dezenas do concurso 1861 da Mega Sena e o prêmio acumulou para 5,5 milhões de reais. As dezenas sorteadas foram estas: 02, 04, 09, 35, 45 e 60. Aqui na TV 41 apostas ganhadoras e cada uma vai levar R$33.009,81. Outras 3.181 apostas acertaram a quadra e vão levar R$607,80 cada um. 6h37. Esportes. Com 295 torcedores pagantes em 3 jogos, aconteceu ontem a 9ª rodada do Campeonato Amazonense. Em Manacapuru, o Princesa dos Solimões venceu o Manaus Futebol Clube do estádio Gilberto Mestrino por 1-0. Aqui em Manaus, o Fast não deu chances para o São Raimundo e goleou o rival por 3-0 na Arena da Amazônia. No mesmo horário, só que no estádio Ismael Benigno, na Colina, o Nacional atropelou o seu xará borbense por 5-0. Com o término da rodada, a tabela do campeonato seguiu sem mudanças. Nacional e Fast divide a liderança com 19 pontos, sendo que o Leão da Vila Municipal fica na frente pelo saldo de gols. Logo atrás vem o Princesa com 15 pontos. Fechando o G4 está o São Raimundo com 9 pontos. O Flamengo está eliminado da Copa Sul-Americana. Apesar de ter conquistado boa vantagem na primeira partida das oitavas de final com vitória por 1-0, o time foi derrotado por 1-0 por 2-1 para o Palestino nesta quarta-feira no estádio Kleber de Andrade em Cariacica. Enquanto cheirava o hepta, o Urubu esqueceu que o Palestino estava em campo e acabou derrotado. Nos outros jogos de ontem, o Santa Cruz de Pernambuco derrotou o Independiente de Medellín por 3-1. Júlio Barranquilla e Montevidéu não saíram do 0-0. A Chapecoense também empatou em 0-0 com o Independiente. A Chapecoense venceu nos pênaltis o Independiente e passou às quartas de final. Danilo defendeu 4 cobranças e os brasileiros venceram por 5-4. Os jogos de ontem pela Copa do Brasil: Santos 2, Internacional 1. Grêmio 2-1 no Palmeiras. Corinthians 2, Cruzeiro 1. O Atlético Mineiro passou com dificuldades pelo Juventude 2-1. Últimas notícias. A taxa de juros do cheque especial subiu em agosto e atingiu 321,1% ao ano, segundo dados divulgados ontem pelo Banco Central. É a taxa mais alta desde julho de 1994, quando a pesquisa começou a ser feita. O Tesouro Nacional vai divulgar hoje o resultado primário do governo central no mês de agosto. Até julho, as contas do governo já somam um déficit primário de 51,7 bilhões, despesas maiores do que receitas, sem contar juros da dívida pública, o pior resultado de toda a série histórica iniciada em 97. A perda de empregos no mercado formal tem levado muitos trabalhadores a aceitar vagas sem carteira assinada neste ano, com salários mais baixos e sem garantias. Levantamento feito pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, com dados do IBGE e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostra que entre o primeiro e o segundo trimestre de 2016 foram cortadas 226 mil vagas com carteira assinada e 259 mil pessoas deixaram de trabalhar por conta própria. Do lado informal, porém, houve uma expansão de 668 mil postos nesse período. O Ministério da Saúde anunciou que um novo medicamento para tratamento do HIV, vírus causador da AIDS, vai estar disponível no SUS em 2017. O remédio chamado de dolutegravir vai ser destinado a novos pacientes e a quem tem resistência a outras drogas. O Ministério calcula que cerca de 100 mil portadores do vírus HIV devem começar a se tratar com esse medicamento no ano que vem. A Justiça Federal do Paraná bloqueou 30 milhões de empresas de consultoria do ex-ministro Antônio Palocci, preso na última fase da Operação Lava Jato. O pedido foi feito pelo juiz Sérgio Moro, atendendo ao Ministério Público. Também foram bloqueados 814 mil das contas pessoais do ex-ministro. Palocci é investigado por suspeita de ter recebido propina para beneficiar a empreiteira Odebrecht. Hoje ele deve prestar depoimento na sede da Polícia Federal em Curitiba a partir das 14 horas. Branislav Kontik, que atuou como assessor na campanha do ex-ministro em 2006, também deve ser interrogado a partir das 10 horas da manhã. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez campanha e participou de comícios em Campinas e Sumaré, no interior de São Paulo, ontem. Além de tentar alavancar as candidaturas dos candidatos do PT às prefeituras locais, Lula também atacou o governo Temer, se defendeu contra as acusações do Ministério Público Federal e chegou até mesmo a dizer que o PT pode ter errado. É verdade que o PT possa ter cometido um erro. Agora compare o PT com 500 anos de história desse país e veja a quantidade de erros que a elite brasileira cometeu. Para opositores, declarações de Lula chegam a ser hilárias, para não dizer de deboche.
O plano do governo de formular uma proposta de reforma da legislação trabalhista subiu no telhado. Em privado, Michel Temer já ensaia um discurso sobre a inconveniência política de abrir uma terceira frente de desgaste, além das duas trincheiras legislativas em que sua administração já está metida. A emenda constitucional que congela os gastos federais por 20 anos em tramitação na Câmara e a reforma das aposentadorias a ser enviada para o Congresso depois das eleições municipais. O presidente Michel Temer sancionou nesta quarta-feira com vetos parciais a lei aprovada na semana passada pelo Congresso Nacional que renegocia e dá descontos a dívidas rurais de agricultores das regiões Norte e Nordeste atingidos por intempéries e estiagem nos últimos anos. Serão contemplados débitos rurais de até R$15 mil contraídos por agricultores das regiões de abrangência da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste Sudene e da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia Sudão, que também inclui o Mato Grosso. O vice-governador de Goiás, José Eliton, do PSDB, de 44 anos, foi baleado na região do abdômen durante uma carreata ontem em Itumbiara, região sul de Goiás. Um atirador atingiu 4 pessoas e foi morto por seguranças do governo. Morreram no atentado o candidato à prefeitura de Itumbiara, José Gomes da Rocha, do PTB, de 58 anos, conhecido como Zé Gomes, e o cabo da PM, Vanilson João Pereira, de 36 anos. Segundo o delegado regional de Itumbiara, Ricardo Chueiro, o atirador foi identificado como Gilberto Ferreira do Amaral, de 53 anos, funcionário da prefeitura. O corpo dele está no IML, onde passou por autópsia. Agora 6h47 em Manaus. Os desaparecidos pelos deslizamentos de terras no leste da China causados pelo tufão Meji subiram para 33, anunciaram hoje algumas fontes. No momento em que o homem apertou as duas mãos em posição de tiro e apontou os dois agentes, dispararam um com uma pistola elétrica tipo taser, mas o outro com sua arma de serviço. Foi o homem que apontou para os policiais antes de ser morto a tiros em El Cajon, lá na Califórnia. A Força Nacional de Segurança e as Forças Armadas vão reforçar o esquema de segurança em pelo menos 265 municípios em 11 estados brasileiros durante as eleições municipais do domingo, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. O número ainda pode aumentar, já que haverá novo julgamento de pedidos ainda não analisados. Até agora, receberão reforços 79 municípios do Rio Grande do Norte, 70 do Pará, 44 municípios do Maranhão, 15 aqui do Amazonas, 13 do Sergipe, 13 do Tocantins, 11 do Rio de Janeiro, 9 do Mato Grosso, 8 do Acre, 2 de Alagoas e 1 do Mato Grosso do Sul. Os reforços ajudarão na segurança e na logística da votação, auxiliando, por exemplo, no transporte das urnas em locais de difícil acesso. Uma alemã sequestrada no fim de 2015 na Síria e seu bebê nascido no período que passou em cativeiro foram libertados hoje. O Ministério Alemão das Relações Exteriores afirmou que eles passam bem e foram levados para a Turquia. De acordo com a revista alemã Fox, a vítima é Janina Findensheim, jornalista freelance desaparecida em outubro de 2015, que estava grávida. O bebê nasceu em dezembro. A Rússia está a favor de uma trégua humanitária de 48 horas na cidade de Alepo, na Síria, mas considera inaceitável um novo cessar-fogo de uma semana, porque isso permitiria que os grupos terroristas se reorganizassem, disse hoje o vice-ministro de Relações Exteriores, Sergei Ryabrikov. O caixão do ex-presidente de Israel, Shimon Peres, chegou no começo da manhã de hoje ao parlamento israelense, onde permanecerá exposto durante todo o dia e próximo aos principais líderes que depositaram coroas de flores. Em uma breve cerimônia de novo discursos, o presidente israelense Reuven Rivlin foi o primeiro a colocar uma coroa de flores junto ao caixão coberto com uma bandeira de Israel e se mostrou muito emocionado. Posteriormente, por ordem, fizeram o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o presidente da Câmara Yuli Edelstein e o chefe da oposição e dirigente trabalhista Isaac Herzog. Após esta breve cerimônia, um por um, deputados, outros representantes políticos, assessores e amigos de Peres tiveram a oportunidade de homenagear aquele que era considerado o último dos fundadores de Israel. A polícia israelense montou um dispositivo especial com milhares de policiais e da guarda de fronteiras em diversos pontos de Jerusalém para garantir que as homenagens aconteçam sem problemas. O ex-presidente americano Bill Clinton, visivelmente emocionado, se inclinou nesta quinta-feira em Jerusalém diante do caixão do Prêmio Nobel da Paz Shimon Peres. Clinton estará presente na sexta-feira em Jerusalém no funeral de Peres, ao lado de chefes de Estado e líderes de todo o mundo. Vamos voltar ao Brasil falando de eleições. No último balanço antes das eleições de domingo, o TSE
Tribunal Superior Eleitoral identificou 93 mil pessoas de baixa renda ou com ganhos incompatíveis às contribuições que fizeram para candidatos a prefeitos e a vereador. Ao todos, eles teriam doado 300 milhões de reais. Para o TSE, esses casos evidenciam suspeita de que algumas campanhas utilizaram CPFs de cidadãos comuns para engordar o caixa de seus candidatos. Esta é a primeira corrida eleitoral em que empresas não podem apoiar financeiramente candidatos. O levantamento aponta para 22.400 inscritos no Bolsa Família que supostamente injetaram 21,1 milhões de reais para as campanhas. Ainda 46,7 mil desempregados que teriam contribuído com 52 milhões de reais. O único eleitor sem emprego, conforme o mapeamento, desembolsou 100 mil a um postulante a prefeito de Porto Alegre. O TSE lista também 23,8 mil cidadãos que possuem renda incompatível com o valor doado. Juntos teriam participado com 227,5 milhões de reais, sendo que 31 deles aparecem como donos de repasse acima de 300 mil. O material revela ainda suspeitas de utilização de nomes de mortos. Até a última segunda-feira, data de conclusão dessa etapa de trabalho, havia 272 mil doados por 143 pessoas mortas. Os principais jornais do país estampam hoje em matérias de capa o Globo no Rio de Janeiro. Crivella mantém liderança com 34%, Freixo e Pedro Paulo empatam com 10%, revela Ibope. A Folha de São Paulo. Dória para de crescer, mas mantém liderança em São Paulo, diz Ibope. O estado de São Paulo. Vice-governador de Goiás é baleado e candidato a prefeito morre em carreata. No Planalto Central, o Correio Brasiliense. STF é dia de novo, decisão sobre remédios que não estão na lista do SUS. O valor econômico. Juros do rotativo do cartão de crédito chega a 475,2% ao ano, um novo recorde. Estado de Minas. Funcionários acusam o candidato à prefeitura de BH de dar calote na campanha. No Recife, Jornal do Comércio. Novo inquérito da Polícia Federal inclui Arena Pernambuco em investigação de propinas. Fortaleza, Diário do Nordeste. Vice-prefeita no Ceará, mãe de Wesley Safadão, tem mandato cansado e é declarada inelegível. 0 hora, Porto Alegre. Não acredito que cometa esse absurdo, diz Dilma sobre eventual prisão de Lula. O Brasil Econômico. Endividamento das famílias cresce e atinge 58,2%, diz Confederação Nacional do Comércio. Edições impressas locais, Jornal do Comércio. Indústria impulsiona segmento de turismo e hotelaria em Manaus. Agora. Empresário é preso por tráfico em condomínio de luxo na Ponta Negra. Em Tempo. Candidato é morto em carreata. A Crítica. Empresário do tráfico ostentava Land Rover. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Alberto Pellegrini, operação de rádio Itamar Jardina, Ismael Moura e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Nossa próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos. Em instante chega aqui mais um super campeão de audiência, a Grife dos Comunicadores, Valdir Correia, e o programa que leva a sua assinatura. Bom dia. Hora certa. 6 horas e 54 minutos em Manaus. Difusora FM.